Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Bom dia, queridos. Paz, saúde e alegria para você. Iniciando mais uma semana aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais, e eu creio que vai ser uma semana sensacional. Aliás, esta é a última semana do mês de janeiro de 2025. E eu quero compartilhar uma palavra de fé. Vamos falar sobre fé, alguns aspectos da fé, e no final eu tenho ali o momento da oração da fé por todos vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma semana incrível, maravilhosa. Então vem com a gente para mais uma semana e mais um dia do agir de Deus. Lembrando, queridos e queridas, que no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, nós nos reunimos em Curitiba, às 9h30 da manhã, neste endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. A sua participação é fundamental. Entrada franca, venha com o seu amigo, com a sua família, para uma manhã do agir de Deus. Vai ser forte esse 2 de fevereiro. Mais informações, você pode nos acompanhar no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram tem ali todas essas informações para você estar com a gente em Curitiba no próximo domingo, dia 2 de fevereiro. Tá certo? Vamos então, amados, para o momento da palavra. Vou iniciar com uma pergunta, um assunto que é falado praticamente o dia todo, tá certo? Principalmente quem prega o evangelho ou crê em Deus, que é a fé. O que é a fé? O termo fé, do grego pistes, aparece 244 vezes no Novo Testamento e tem significados variados, podendo ser compreendido nos seus aspectos objetivo e subjetivo como experiência particular, como experiência coletiva, como crença, como virtude, como atitude, como confiança ou como instrumento de salvação, como razão, como ato de justiça, como o próprio evangelho, como modo de vida cristã, como fruto do Espírito e dentre outros aspectos, também como o dom do Espírito Santo. Falando sobre fé, sua rica e profunda definição, dada aqui pelo escritor de Hebreus, abre um caminho imenso de reflexão quanto aos significados que a fé carrega consigo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, meu querido, eu quero entrar aqui dentro dessa ampla visão de significado da fé. Eu quero falar bem objetivamente a fé e também salvação. Fé e salvação. A fé salvadora é o primeiro tipo de fé que todo cristão deve ter. Parece ser a porta de entrada para a fé que uma vez foi dada aos santos. Está escrito no livro de Judas, capítulo 1, verso 3. Preste bem atenção nesse detalhe. É a fé sem a qual não se obtém a salvação. Ela exige confiança no sacrifício de Jesus para a salvação eterna da alma. A fé é o meio para a obtenção de um favor divino, especialmente a salvação.
Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Gálatas 3:26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o famoso texto de Romanos 10:17 diz: essa fé que se adquire ouvindo a palavra de Deus diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você veja bem que eu estou buscando ser bem didático, bem objetivo com relação à fé, a importância. Você tem fé que você está salvo? Você tem fé que o seu nome, você, meu querido e querido ouvinte, o seu nome está escrito no livro da vida? Pois é, se você tem, fique firme na fé. Se você não tem, hoje é dia de salvação. Mas eu vou repetir aqui Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você quer ser um filho de Deus, você precisa ter essa fé em Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque hoje é dia de salvação e a porta da graça ainda está aberta para que as pessoas sejam salvas. Por isso que eu amo falar de Jesus e por isso que Deus, além do nosso ministério presencial, local, Ele nos deu uma rede de rádio para anunciar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Por isso que estamos aqui semana após semana, anunciando e não desistimos, porque é uma missão que Deus me deu. É um desígnio, é um chamado, uma vocação. Por isso que você está do outro lado ouvindo e precisando entender que você tem que cuidar e zelar também pela sua fé. Muito bem, e diante disso, quero falar mais interessante aqui, mais um dado da fé. A questão da fé e mensagem. Preste bem atenção nisso aqui. A mensagem do Evangelho em que cremos e o qual confessamos e a fé identificam-se intimamente, que a pregação do Evangelho é também chamada de fé. Olha o que diz Romanos 10:8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Interessante isso aqui. Agora, olha o que está escrito também, vou ler daqui a pouco, Atos 13:8 e Atos 20:21. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Outro texto, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:21. Então aqui está falando da fé e mensagem. Em um lugar aqui, o tal de Elimas, né? Ele tentava atrapalhar ali a conversão de uma pessoa importante. Então nós temos que entender que nós somos chamados para facilitar o caminho das pessoas para a salvação. Se você realmente é verdadeiramente um cristão, você precisa compreender que Jesus te salvou para que através de você outras pessoas venham ao conhecimento da verdade. Que eu e você não sejamos pedra de tropeço, para que pessoas conheçam verdadeiramente ao Senhor Jesus. Por isso a importância da fé e também da mensagem da palavra de Deus. Outra coisa importante, e já já eu quero orar por vocês, é também a fé e evangelho. Preste bem atenção nisso aqui. A fé também aparece como sinônimo, não apenas da mensagem, mas do próprio evangelho. Olha o que diz Atos 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Está prestando atenção? Só estou lendo Bíblia para você hoje, hein? Outro texto aqui, ó. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7. Mais um texto bíblico agora. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2. Mais outro texto aqui, ó. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Romanos 16, 26. E o último texto para a gente orar. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então hoje, iniciando a semana, você está comigo aqui e um pequeno ensinamento. O que é fé? Falei um pouquinho da fé e salvação, fé e mensagem e fé e evangelho. Então, meu amado e minha amada, a importância da fé. Por isso que Hebreus capítulo 11, verso 6, ele fala justamente, porque com relação à fé, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, e ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Seja para salvação, seja por algum outro fator, você precisa da fé. Quem tem essa fé vai longe, vai vencer com mais facilidade as lutas do dia a dia, os obstáculos, as adversidades. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero encerrar com oração e amanhã a gente continua falando mais alguns aspectos da fé para abençoar você. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estar iniciando mais uma semana aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais. Crendo, Pai, que esta palavra está chegando e certamente chegará para muitas pessoas, ó Pai, que precisam ouvir esta palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desta pessoa que ouviu e que ela está hoje confessando Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus. Deus, perdoa os seus pecados e que seja um dia de salvação, de grande salvação, através da pregação do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa os casais, abençoa os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, a família querida seja abençoada em nome de Jesus. Abençoa também a vida econômica e financeira de cada ouvinte, abençoa também os agentes de Deus, aqueles que têm fé para semear em nosso ministério. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja também na vida econômica e financeira de todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.